Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Eu sou a professora Fernanda da disciplina de História e eu quero desejar a vocês que nós tenhamos, um segundo bimestre muito bom, de muito aprendizado, e que Deus nos abençoe, tá? Então vamos lá. Bom, nesse segundo bimestre nós vamos continuar aí estudando sobre a origem, do homem, a origem do ser humano, ou seja, como que se originou os nossos antepassados, como que foi toda essa evolução aí até chegarmos nós seres humanos nos dias atuais. Então vamos lá. Bom, primeiro conteúdo aí de vocês, nós vamos falar aí um pouquinho sobre o mito, O que é o mito, o que significa essa palavra mito aí. Mito, ela tem um objetivo, essa palavrinha aí, tem o objetivo de explicar a origem de tudo aquilo que existe e que também é considerado-se muito importante, para uma determinada sociedade, para um determinado povoado e assim por diante. Então, o mito, ele vem para tentar, explicar qual que é a origem, ele dá hipóteses, ele dá vários caminhos para poder tentar explicar as origens aí dos seres humanos, E aqui no conteúdo de vocês, quando vocês abrirem lá no Classroom, vocês vão ver as atividades que falam aí sobre o mito e tem 3 mitos sobre os povos indígenas. Aí vocês vão fazer a leitura desses 3 mitos e responder as questões lá, Então, os mitos, eles trazem, trazem características, trazem seu contexto para explicar a origem do ser humano, e de tudo também, através de coisas existentes, coisas do espaço, fatos, ocorridos e fatos também imaginários, tá? Então, nós podemos dizer sim, que o mito, ele vem aí para tentar explicar a origem de tudo e de todos, tá? Então, essa é a parte aí que fala sobre o mito, que tenta explicar a origem do ser humano, tá ok? E essa evolução, também aí, a evolução humana, como que se deu tudo isso, Primeiramente, ela tenta ser explicada através desses mitos, diferentes povos. Nós vamos tratar aí na atividade especificamente como que os povos indígenas explicam essa origem através de 3 mitos, Aí 3 histórias que tentam contar essa origem aí para nós. E nós falamos também um pouquinho sobre a evolução humana, a evolução humana, como que se deu, Ela corresponde, como um todo, foi um processo, de várias mudanças, de vários acontecimentos, desde lá do surgimento, do homem, lá no período da pré-história, como nós estudamos aí na nossa atividade anterior, onde os povos eram nômades que viviam de região em região, viviam nas cavernas ou nos abrigos sobre rocha, para poder se abrigar da chuva, do sol, dos animais, e comiam, se alimentavam, da caça, da coleta dos frutos e assim por diante. Então, como que se deu essa evolução humana? Foi a partir da evolução do próprio ser humano, da sua própria vivência lá, Que depois do período da pré-história, onde eles tinham que ir atrás do alimento, num período eles estavam numa região, em outro período eles já estavam em outra região, e assim foi, até eles montarem os seus lugares fixos, ou onde eles deixam de ser povos nômades e passam a ser chamados povos sedentários, ou seja, ali eles começam a plantar, a colher, esses alimentos. Então, eles deixam de ser sedentários, de ser povos nômades, de ir em busca do alimento. Eles passam a produzir esse alimento. E todo esse processo faz parte da evolução humana, E toda essa transformação aí que vem,
ao longo aí das sociedades, né? E também nós podemos falar um pouquinho aqui de toda, a partir do momento, né, que foi, né, introduzindo essa evolução, essa mudança na vida da sociedade, até mesmo do homem, da estrutura física do homem, né? Por isso que a gente sempre ouve dizer, né, sempre, até nos livros, tem, né, nos livros aí de história, tem o homem, ele se originou do macaco, né? Por quê? Porque houve toda essa transformação. Isso é absolutamente verdade, né? Que o homem, nós seres humanos, somos descendentes dos macacos? Sim, porque isso através da ciência, de pesquisas, né? De diferentes, várias pesquisas. Até mesmo nos livros, como eu disse, vocês podem ver a imagem, né, do homem que lá no início, até no período da pré-história, né, quando vocês tiverem a oportunidade de assistir algum filme, vocês vão ver que o homem, como se fala, o homem ereto é o homem de pé, nós, como nós nos posicionamos hoje. E lá no início, eles se posicionavam, né, meio corcunda, assim, andavam meio que nem macaco mesmo, tá? Então, isso a gente vê mais em filmes de época que contam esse período aí. Então, por isso que vem, né, esse termo aí, né, que o homem se originou do macaco. Então essa evolução humana, ela foi se transformando aí ao longo dos anos, né? E isso é muito bom, né? Por quê? Porque nós nos transformamos ainda hoje, apesar de nós sermos aí, né, pessoas, o homem ereto, né? Ou seja, o homem reto, de coluna reta, né? Nós ainda assim continuamos a nos transformar constantemente, tá aí na nossa sociedade. O último conteúdo aí fala sobre os museus, né? Qual que é a importância do museu para a sociedade de uma maneira geral? O que são os museus, né? Os museus, eles guardam toda essa história, ou seja, toda a parte física, né, a parte escrita, tudo o que foi presente, o que se faz presente, né, e que se fez presente aí ao longo dos anos, nós encontramos nos museus, né? Os museus, eles são de muita importância para contar a história dos nossos antepassados e futuramente da nossa história também. E aqui na nossa cidade de Aquidauana, nós temos dois museus. Um é o museu que fica lá no quartel, né? Que lá conta mais a história. Tem vários artefatos, vários objetos que contam histórias das guerras, principalmente da Guerra do Paraguai, tá? Um dia, quando vocês depois que a pandemia passar, se vocês tiverem oportunidade, é bom vocês irem lá para conhecer. E também tem o Museu de Arte Pantaneira, que inclusive ele está em reforma e se Deus quiser, né, quando tudo isso passar, nós vamos poder fazer uma visita lá. Então lá nós podemos saber sobre a história da nossa comunidade, quem foram os primeiros moradores, os objetos que se utilizavam e assim por diante, tá? Então os museus, né, de uma maneira geral, eles servem para guardar e contar a história das sociedades. Pessoal, esse foi os nossos 3 conteúdos aí dessa parte, né, do nosso segundo bimestre, tá bom? Então fiquem com Deus, espero que deu para compreender um pouquinho, né, para o vídeo não ficar muito longo. Fiquem com Deus, se cuidem, até a próxima.